Olá, tudo bem? Eu sou Reginaldo Salvino, sou professor de História e estou aqui para nós discutirmos um pouco sobre um tema muito legal aí no 7º ano do ensino fundamental, que são as expansões marítimas e o processo de aculturação no Novo Mundo. Para melhor compreender as mudanças que se processam no mundo cotidianamente, precisamos voltar na memória do tempo e compreender alguns acontecimentos. Dessa forma, voltaremos ao século XVI e tentaremos compreender as transformações do mundo que nos transformou no que somos hoje. Comecemos com algumas questões, para a gente refletir e mais adiante a gente vai formulando nossas respostas. O que foi a modernidade? Como ela se processou? O que ela tem a ver com a expansão marítima? Qual a ideia de novo mundo e velho mundo que temos? Como compreendemos a diversidade cultural a partir disso? A ideia de novo mundo, como discutiremos isso? Novo Mundo foi o nome dado ao continente americano pelos europeus quando da descoberta da América, ainda no final do século XV. Esse nome se dá em contraposição àquilo que eles conheciam como Velho Mundo, formado pelos continentes europeu, africano e asiático. A convivência entre esses continentes vem da antiguidade. O mar Mediterrâneo, por exemplo, foi palco de muitos conflitos e interações entre povos dos 3 continentes. Os egípcios travaram batalhas contra Alexandre o Grande, da Macedônia, no ano de 1335 a.C., depois também contra os romanos, para quem perdeu, em definitivo, o controle sobre sua cultura, a dos faraós, já bastante influenciada pela cultura macedônica de Alexandre o Grande no período anterior. O mundo a partir do novo e do novíssimo mundo. Se o novo mundo corresponde à atual América e o mundo antigo, ou o velho mundo, se refere à Europa, à Ásia e à África, qual a situação da Austrália? A Austrália é um país-continente? Bem, como ela foi descoberta e explorada mais de um século depois, passou a ser chamada de Novíssimo Mundo, mas que se insere no conjunto da colonização europeia e da mundialização dos povos. Algumas compreensões sobre o Novo Mundo se faz necessário. A ideia que se fez sobre o Novo Mundo tem a ver com o desconhecido. As culturas europeias, parte da cultura africana e parte da cultura asiática já eram de conhecimento comum entre eles. A América se apresenta como algo extremamente novo aos olhos dos europeus. A forma como os povos da América viviam e se organizavam antes da chegada dos europeus era bem diferente, mesmo eles tendo encontrado aqui organizações sociais bem complexas, como foi o caso dos maias, incas e astecas, que mantinham estruturas imperiais semelhantes à existente no mundo antigo. Mesmo assim, se deu um grande choque cultural. Então vejamos aqui algumas informações mais gerais sobre esses povos da América para nós termos uma noção dessa diversidade. Então temos os maias. A sociedade maia, atual México, Guatemala e Belize, ali na América Central, descendo para a América do Sul, tinha uma organização bastante diferente dos demais impérios consolidados ao longo do continente americano. Organizando-se de forma descentralizada, os maias dividiam o poder político entre diversas cidades-estados. Em cada uma delas, o chefe, chamado de Alakvinik, governava a região em nome de uma divindade específica. Seu poder era repassado hereditariamente e os principais cargos administrativos eram por ele delegados. Então, você percebe aí que os maias tinham uma forma bem estruturada e bem organizada de viver. Então, isso são as características de civilização. E aí a gente tem nas imagens o que restou depois da dominação europeia dessas estruturas de sociedades. E aí você vê uma imagem de uma estrutura urbana para o período, né? Então, este foi o legado deixado pelos maias e a gente tem esse acervo hoje na América do Norte. Outro povo da América foram os incas. Os incas foram uma importante civilização pré-colombiana. Por que pré-colombiana? Porque foi antes da chegada de Cristóvão Colombo na América.
que desenvolveu um vasto império na região andina. A Cordilheira dos Andes, aquela parte mais oriental de toda a América, ali fazendo frente com os Estados Unidos do outro lado, né? Então, aquele pedaço ali, que é uma região montanhosa, chamada de Cordilheira dos Andes, foi um local onde se desenvolveu uma importante civilização dentro da América. O Império Inca estendia-se por territórios que atualmente correspondem a parte da Colômbia até o norte do Chile e Argentina. Os Incas, como os astecas, constituíram uma civilização complexa, notabilizada pela construção de um enorme sistema de estradas. Essa civilização desapareceu a partir da invasão realizada pelos espanhóis no século XVI. E aí nós temos na imagem também Machu Picchu, né, muito falada. Então, aí é o que ficou dessa estrutura urbana criada pelos Incas. Temos os astecas. Os astecas foram uma das principais civilizações pré-colombianas, assim como maias e incas, né, conjunto dos povos que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus. E viviam na região da Mesoamérica, uma América intermediária, né? A capital do Império Azteca, Tenochtitlan, foi estabelecida no local onde hoje fica a cidade do México. Vejam, o México, uma grande cidade, uma mega cidade da América, foi ali o berço, né, ou a central de uma grande civilização do passado, né? Os astecas ficaram conhecidos por terem desenvolvido uma civilização bastante sofisticada. E a gente também traz uma imagem aí para ver como é que era essa civilização. Semelhante às outras, aí temos aí a pirâmide e as estruturas de construção, mostrando a habilidade tecnológica na construção civil que todos esses povos tinham antes da chegada dos europeus, nos dá uma ideia de como nós, na América, tínhamos um desenvolvimento independente da mundialização das culturas. E aí nós temos aqui mais abaixo, na América do Sul, ou tivemos, os Tupi-Guarani. O termo Tupi-Guarani é designado para definir uma das 10 famílias linguísticas dos troncos Tupi, né? Os demais troncos linguísticos identificados no Brasil são o tronco G e Arawak, dos quais derivam um conjunto de línguas dos povos indígenas que habitam o Brasil na chegada dos colonizadores portugueses. Tupi originou-se da língua Tupinambá, que foi incorporada pelos organizadores e missionários, sendo adotada como língua geral do Brasil. Então, os primeiros colonizadores, através dos padres, ali organizaram uma língua própria no Brasil, mas eles levaram em consideração o que tínhamos do legado indígena, o Tupi-Guarani. E aí a gente traz nas imagens também, nos tempos de hoje, porque esses são os descendentes dos primeiros Tupi-Guarani. Habitam em grande maioria no norte do Brasil, mas os Tupi-Guarani, ocupavam toda a costa brasileira, de norte a sul. Com o processo de colonização, houve um extermínio muito intenso de todas essas variações do povo Tupi-Guarani. Aí nós temos uma outra coisa que vai ajudar-nos a entender como se deu essa invasão, essa ocupação e, de certa forma, a desestruturação, a desorganização dessas civilizações ou desses povos que aqui na América habitavam. A expansão marítima. Antes do século XV, a Itália, que ainda não era um país como conhecemos hoje, mantinha o controle das rotas de comércio entre Europa e Ásia. Essas rotas se davam pelo Mar Mediterrâneo. Lembram do Mar Mediterrâneo? Pronto. Então, o Mar Mediterrâneo foi um local de muitos confrontos e encontros de cultura e os europeus, aí por volta do século XIV e XV, já utilizavam essas rotas comerciais porque no Oriente tinham os produtos que eles queriam. As demais nações europeias em formação dependiam da Itália, em especial das cidades de Gênova e Veneza, para comprar tecidos, tapetes e especiarias que eram produzidos nas culturas orientais, que já eram bem estruturadas, como a da Índia e a da China. Foi o desenvolvimento tecnológico característico da modernidade que fez com que outras nações europeias, primeiro Portugal e Espanha, buscassem novas rotas de navegações. O objetivo era chegar na Índia, de onde vinha boa parte dos produtos de interesse do consumo europeu. Depois de Portugal e Espanha, a Inglaterra, a França, a Holanda e a Bélgica também desenvolveram suas frotas náuticas
e passaram a disputar o controle do novo mundo e das rotas de comércio. E aí nós temos uma imagem de como essas rotas se davam a partir da Europa, e você tem aí as ligações saindo de Portugal, ali Península Ibérica, buscando o caminho do Oriente, e aí dobraram o Cabo da Boa Esperança, que foi um marco na descoberta ou na exploração da América. As embarcações do século XVI eram as mais avançadas, então o transporte náutico, o transporte naval, aí, ele era o recurso mais avançado de transporte que se tinha na época, e as grandes navegações contavam com embarcações a velas desses estilos que vocês estão percebendo aí na imagem. E modernidade, do que se trata? A modernidade se caracteriza pelas grandes transformações que a Europa passou a partir do século XV. As novas tecnologias, aí vem o Renascimento, o humanismo. Foram alguns desses eventos que vão dando fim ao período medieval, aquele período em que as guerras externas desestabilizavam muito a Europa e que a igreja, com seus dogmas, imperava sobre a mente das pessoas, das diversas culturas europeias. Então, a Idade Média, ela começou a ser superada com esse desenvolvimento tecnológico que vai desembocar na modernidade. Período que imperava as regras advindas da igreja que norteavam a vida em sociedade. Esses novos acontecimentos, nem sempre bons, foram definindo a nova forma de ver e compreender o mundo. A partir do contato com as culturas do Oriente, a Europa foi desenvolvendo ou ressignificando, reformulando, melhorando tecnologias que possibilitaram o melhoramento tecnológico das embarcações, da cartografia e equipamentos que ajudaram a nortear as viagens para longas distâncias. Quando Cristóvão Colombo chegou aos mares americanos em 1492, a ciência da época já acumulava conhecimento suficiente para garantir o êxito na invasão dos novos territórios e culturas. E aí temos o encontro de culturas. A chegada dos europeus na América é contada a partir do ponto de vista de cada grupo. Os europeus contaram seus heroísmos. Hernán Cortés, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral foram responsáveis em construir a narrativa a partir dos povos colonizadores. Mas aí os povos dominados, os povos nativos também tinham suas narrativas. Mas para os europeus, essa chegada marcou o início de sua supremacia sobre o mundo e transformou a face do mundo conhecido até então. Não deixa de ser verdade essa transformação. Na perspectiva dos descendentes dos povos originários, aconteceu um grande genocídio, porque milhões de habitantes tínhamos na América, dentro de cada uma dessas civilizações já citada, e também dos povos não organizados em áreas urbanas, como os povos mais da floresta, que era o caso em boa parte do Brasil. Esses povos, eles até hoje sentem esse peso da destruição e nas suas narrativas eles trazem um pouco essa ideia de como foi a chegada dos europeus. Uma grande catástrofe. Os povos existentes, bem como suas culturas, foram bastante massacrados. As culturas nativas, com suas formas de organização e divisão da sociedade, suas formas de relação com as divindades, suas formas de vestir e tratar a natureza, foi profundamente alterada a partir do contato com as culturas europeias. Daí ficam algumas perguntas para você, estudante, ampliar seus conhecimentos. O que a colonização europeia trouxe de bom para os povos nativos? Qual o destino da maioria desses quando do contato com as culturas europeias? O que herdamos dos colonizadores quanto à ideia de respeito, de convivência, de solidariedade? O que guardamos de exemplos dos povos nativos no que se refere ao relacionamento com a natureza, por exemplo? Então a gente tem um conjunto de perguntas que, ao acessar alguns documentos, a gente vai estar aprofundando essa compreensão. Mas é importante que saibamos e compreendamos que esse encontro de culturas gerou uma mudança significativa na face da humanidade, mas também gerou a destruição ou a desorganização de muitos povos e cultura nesse período que chamamos do período das expansões marítimas. Bom, para que vocês possam aprofundar seus conhecimentos sobre o tema, deixo abaixo alguns links que vocês poderão acessar e ler com muita tranquilidade neste momento de nossa história que exige de nós que fiquemos em casa.
Até mais!